Fala, gente! Começando mais um Café da Fiel aqui no canal Café do Setorista, para a gente falar do quê? Do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou falar nessa edição do Café da Fiel de hoje, os jogadores que foram aprovados no peneirão do Corinthians contra o Liverpool do Uruguai. Quem foi aprovado e quem foi reprovado. Tem jogador, meu amigo, que ó, tá na hora de vazar, tá? E vou falar também sobre reforços, tá? Quem pode chegar no Corinthians, ó, tem zagueiro disponível no mercado, hein? O Veríssimo voltou a ficar disponível no mercado, dessa vez de uma forma definitiva. Tem a questão Bruno Mendes que eu quero esclarecer para vocês e quero também fazer a minha análise das entrevistas de Duílio Monteiro Alves hoje, né? Durante o dia, ele andou dando algumas entrevistas e quero passar para vocês a minha posição. Algumas coisas adiantei para vocês, né? Você vê que aqui você é bem informado, né? Quem foi que falou para vocês os argumentos da diretoria para vender o Pedro? Lembra que é um jogador que não tinha feito gols ainda no profissional, que, né, poderia ser um novo Lulinha. Tudo isso você ficou sabendo aqui. É incrível, né? Você vai assistir lá o do... isso aí o Samir já me falou. Enfim, mas vou, né, falar algumas coisas aqui que o Duílio falou que não procedem. Eu quero passar para vocês também ficarem bem informados na temperatura certa. Aquilo que eu concordo com ele, que eu não concordo, enfim, tudo, mercado da bola. Vem tomar um café comigo. Café da Fiel de hoje tem o patrocínio da WZap, hein? Quer solução para sua empresa quando o assunto é comunicação? A WZap tem tudo, meu amigo. Você pode enviar boletos, notificações de forma rápida e eficaz. Aliás, né, que a sua empresa possa aprender a se comunicar de forma rápida, objetiva e eficaz com os seus clientes. A WZap vai te ensinar isso, vai te ajudar nisso, porque é muita excelência no mercado a WZap. O link está aqui na descrição, awzap.net.br, para você ficar sabendo, né, como você deve, como você pode se relacionar com seus clientes. Tem uma baita de uma empresa aí, às vezes não está vingando, por quê? Por falta de comunicação. Comunicação é tudo. Lembra que eu falo aqui? Comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Então, comunicação é importante, você precisa investir nisso, precisa investir de fato mesmo nisso. Entre em contato com a WZap, meu amigo. Começando esse Café da Fiel de hoje, ó, você que está aqui na estreia do Café da Fiel, porque o YouTube tem essa opção de estreia, já vou avisando, você já sabe, né, que o programa não é ao vivo hoje, tá? Eu vou estar hoje no programa, no podcast, né, Alambrado, né, Alvinegro lá com o Cascão, o Fabrício, né, a gente vai entrevistar o Jô, estarei lá presente ao vivo no estúdio, tá? Por isso estou gravando para poder chegar a tempo, já que eu vou subir a serra, né? Santos, São Paulo, tem sempre aquele trânsito, então vou comparecer hoje lá no Alambrado. Vou estar no Alambrado, meu irmão. Que Alambrado, que sempre fui Alambrado. Pacaembu, meu irmão, aqui, ó, hein? Já pulei uns alambrados de estação de trem aí, amigo, para ver o Coringão jogar. Enfim, e vamos embora para a gente falar do Corinthians aqui no Café da Fiel. Espero você lá, hein? Chega lá e fala, vim pelo Café do Setorista, meu irmão. São os cafezeiros da Fiel, invadindo geral. Olha só, falando de Corinthians, Corinthians venceu por 3-0 o Liverpool, todo mundo sabe, Liverpool do Uruguai, um timeco, né, velho? Um timeco, os caras batendo cabeça, parecia os trapalhões jogando. Não dá pra gente ter muita base em relação a esse jogo, mas se perde também, se empata, a gente estaria aqui dando bico, né, para tudo quanto é lado. Então a gente tem que ser justo, os meninos jogaram muito bem, tá? Vou ser bem objetivo aqui. Jogadores que foram aprovados, tá? Foram aprovados pela comissão técnica, enfim, diretoria, nesse sentido do desempenho contra o Liverpool do Uruguai. O mais aprovado de todos, vocês sabem, Carlos Miguel, tá? Jogou muita bola, né? Jogou muita bola. Enfim, o Luxemburgo já vê o Carlos Miguel como aí o substituto, né, do Cássio no futuro aí bem breve, né? E também além do Carlos Miguel, né, que isso aí
já era fato aí para vocês, essa questão do Carlos Miguel. Tem também a questão do Rafael Ramos, que eu quero, né, passar isso para vocês, que é importante, tá? O Rafael Ramos é um jogador que praticamente estava aí descartado, né? Estava jogado aí pelos cantos, o Luxemburgo não havia utilizado nenhuma vez, tá? Gostaram, né, do desempenho defensivo dele, é um jogador que pode voltar a ter oportunidades, mas se pintar uma proposta para ele no mercado da bola agora, o Corinthians libera. Se não pintar, fica com o Rafael Ramos como uma opção aí para a reserva do Fagner. Na zaga, o Caetano foi bem, agradou, tá? Mas tem gente no Corinthians que tem a mesma opinião do que eu. O Caetano não é jogador para o Corinthians, então você já está sabendo do Caetano também. O Murilo super valorizado, inclusive, né, com sondagens da Europa, então não preciso nem dizer. Na lateral esquerda, Fábio Santos, não tem muito o que falar, vai ficar até o final do ano. Fausto Vera, esse também é titular, acho que o Fausto e o Murilo, né, nem entram nessa lista, né, estão aprovados. Fausto não fez uma grande partida ontem, mas jogando ali na função para iniciar as jogadas, enfim, teve até alguma troca de posições ali com o Juliano, mas foi bem, né? Foi bem o Fausto Vera. O Adson foi muito bem, ganhou uma moralzinha a mais ontem, tá? Esse é um jogador que o Corinthians gosta, mas se pintar proposta também do futebol europeu, principalmente, o Corinthians vende, não tem problema nenhum. Até o Wesley o Corinthians vende, tá? Se pintar alguma proposta, vai ser vendido, mas também é um dos jogadores que agradou bastante. O Corinthians tem, ó, vou falar um negócio para vocês aqui, importantíssimo, tá? Importantíssimo, tá? Depois eu quero até o seu comentário aqui embaixo que eu vou ler depois. O Corinthians ele tem, o mesmo pensamento do Wesley com o pensamento do Pedro. O Corinthians tem muitas dúvidas em relação ao futuro do Wesley, tá? Ele não tem muita moral internamente no Corinthians. Acho que é um jogador fio desencapado, entendeu? Pode arrebentar numa partida e pode não jogar nada, ou então até, enfim, prejudicar o sistema de jogo do time. Então, é um jogador que foi bem ontem, mas se pintar proposta, e não precisa ser muito, depois você sabe que acontece, tudo que eu falo acontece. Tá? Quando é informação, claro, quando é opinião, opinião é opinião. A gente pode errar, pode acertar. Agora, o Wesley, se pintar alguma coisa, você pode anotar aí que os caras vendem, tá bom? E não precisa ser muito, anote aí. O Fausto Vera eu falei, né? Por dentro, no meio-campo ontem, ainda atuaram o Matheus Araújo e o Juliano. Juliano extremamente queimado, né? Com o futebol realmente muito abaixo, já estão sonhando lá que chegue alguma proposta de fora, mundo árabe, chinês, enfim, Cazaquistão, sei lá, velho, qualquer coisa aí que eles vão vender. Eles vão vender sim o Juliano se pintar alguma proposta, querem, estão sonhando com isso, como sonham com proposta para o Cantígio, para o Luan. Luan esquece, né? Ninguém vai querer. Mas o Cantígio, sim. O Juliano entra nessa lista aí de propostas que o Corinthians sonha, né, que venha aparecer no mercado da bola. O Matheus Araújo é um jogador também que foi aprovado ontem, tá? Mas se pintar alguma coisa também de proposta, ele vai ser liberado sem problema nenhum, tá bom? Então tem essa questão aí tem essa questão também, é claro, de pintar proposta, mas considera um bom jogador, mas tem muita gente que acha também que não é um atleta para o Corinthians, assim como eu acho. Lá na frente, Felipe Augusto, né? Era um jogador que muitos tinham esperança no Corinthians para ser um futuro goleador no Timão. É forte, é grande, enfim, mas não é habilidoso, é muito lento, também falta qualidade técnica. Fez um gol meio que sem querer ontem. Sem comentários em relação ao Felipe Augusto. Se pintar a proposta, é claro que vão liberar também. O Pedro já está vendido, né? Entrou muito bem. O Moscardo, esse a maior moral de todas é do Moscardo, velho. Essa é a verdade. Esse saiu com muita moral, realmente, na partida de ontem, né? Em poucos minutos. Roubou bola, fez desarmes, lançamento para gol, deu pré-assistência, né? A pré-assistência, olha só em que termo que nós chegamos, hein? Que ele deu a assistência para o Pedro dar a assistência para o Adson fechar o marcador. Então, foi muito bem, o Moscardo é muito bom jogador. Então, esses são os aprovados, né, e reprovados do Corinthians no mercado da bola, né, no elenco ali, dos jogadores que entraram
e tentaram mostrar serviço. Da Maná também, enfim, não é visto como futuro com a camisa do Corinthians. Então tem muitos jogadores assim que a visão é essa, tá? Foi por isso que eles venderam o Pedro por 9 milhões de euros. Então você imagine os outros jogadores, já que o Pedro tinha muito mais fama. Vamos daqui a pouco eu vou falar do mercado da bola para vocês. Quero falar sobre a questão do Duílio Monteiro Alves, tá? Daqui a pouco, ó, informações do mercado da bola do Timão, tá? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado da bola. Em relação à entrevista do Duílio, tá? Ele falou algo do Bruno Mendes que não é bem por aí, tá? Foi uma meia verdade, podemos dizer assim. Ele falou um direito do jogador, está chegando, foi para a TV Bandeirantes. Está chegando em fim de contrato, estamos tentando resolver isso há 8, 10 meses, ele quer esperar a janela de transferências, né? Se tem alguma coisa da Europa. Até aí tá certo, beleza. Aí ele nos coloca que no Brasil ele só jogará no Corinthians, tá? Que se não chegar nada na Europa ele renovaria. Não é por aí, tá? Não sei se ele entendeu mal o jogador, mas eu tenho fontes ali, temos amigos em comum, né? Eu e Bruno Mendes, e o que me passaram é o seguinte, que ele falou que o Corinthians é prioridade no Brasil, tá? Qualquer proposta que chegar do Brasil, ele vai apresentar para o Corinthians cobrir. Então é diferente dele falar assim, ó, no Brasil eu só jogo no Corinthians, tá bom? Então não fiquem com essa questão na cabeça, né? Que isso aí já deu muito o que falar na questão Guerreiro, né? Na questão Guerreiro. Então não é isso, tá, gente? Não é isso. Então fiquem sabendo disso, essa informação para vocês aqui é importantíssima, até para ficar aquela expectativa, agora que ele falou, já era, no Brasil é só Corinthians, não é isso. Eu já estou avisando, porque assim como jornalista, sou torcedor do Corinthians, então eu já aviso vocês, já para vocês não se decepcionarem, tá? Não se decepcionem, tá bom? Não é bem por aí, a verdade não é essa, tá? Então o Corinthians realmente tem que ficar atento, fazer uma proposta melhor pro nosso querido Bruno Mendes aí, né? Não tão querido assim, né? Que o Duílio falou que ele tem muita identificação com o clube, tem nada. Ele criou mais identificação com o Inter. Lá chegou a ser capitão, enfim. Mas com o Corinthians ainda não criou essa identificação. Então o Corinthians vai ter que melhorar a proposta. Eu apurei isso também, tá? Já entrando aí para até uma informação de mercado da bola, né? Ou até uma informação de mercado da bola, o Corinthians fez a proposta, ó, deixa o like aqui, tá, gente? Não esqueça de deixar o like e me ajudar nesse vídeo. O Corinthians fez uma proposta que não agradou o Bruno Mendes está esperando outra, tá? Então o Corinthians tem que pelo menos fazer uma proposta, né, que chegue perto ou iguale a proposta dos clubes brasileiros, porque o Bruno Mendes realmente tem esse interesse de ficar no Corinthians, de priorizar o Corinthians. Mas não que o Corinthians seja exclusivo para ele. Exclusivo, não é. O Bruno Mendes não é exclusivo, o Bruno Mendes não é, tá? Então fiquem ligados em relação a isso, tá bom? Então, o Bruno Mendes, esse é o assunto e a gente tem que ficar atento. Daqui a pouco eu volto com mais informações aí do mercado da bola. Deixa eu só terminar essa questão do Duílio. Deixa o like aqui que vai me ajudar muito nesse vídeo, por favor, deixa o like, até porque só hoje que não é ao vivo o Café da Fiel, então preciso de vocês aí nessa questão, tá? O Duílio deu mais entrevistas, né? Falou sobre muitos assuntos aí no mercado da bola, tá? Ele citou o Lulinha para explicar a venda do Pedro. Aí, meu amigo, eu havia falado para vocês, né? Sami Carvalho, como diz os cariocas, Sami Carvalho não erra uma, né, velho? Eu avisei que o argumento era esse. Vocês se recordam, tá? Se você transformar isso em 100%, seria uma venda de 18 milhões de euros no total. Lembrando que o Corinthians tem 80%. E não ficaria com os 18 milhões de euros. O Corinthians está segurando 30% pensando numa valorização futura, caso o Pedro se consolide como essa estrela que a gente imagina ser. E torcemos para isso. É difícil comparar o Atlético Paranaense, pretendia 40 milhões no Vitor Roque, mas não fez a venda. Tem que ver o momento de cada atleta, a situação do clube, quantas vezes o Vitor Roque jogou, seleção principal, títulos que decidiu, cada um, ele diz aqui. O Pedro pode ser vendido por um valor maior do que vale ou menor do que vale depois. Se você for ver o valor de mercado hoje, eu sei que se o Pedro passa de 2 milhões de euros, temos ferramentas que não sei se o Pedro passa 2 milhões de euros, temos ferramentas que dão esses números.
Se o Corinthians começar, Jesus, o maior clube desse Brasil, tá? Com 40 milhões de torcedores, tá chegando? Tudo bem, quem torce para o Flamengo, torce para outro, sempre vai ser o maior clube. O do seu time sempre vai ser o maior. Mas ninguém nega a grandeza do Corinthians. Se o Corinthians for administrado assim pelo transfer market, meu Deus, velho. Aí a gente entende por que o Lázaro virou técnico do Corinthians, né? Olha a cabecinha dos caras, velho. O Corinthians o Corinthians, para vender, avaliar jogador, avalia pelo transfer market. Jesus, velho. Olha a cabecinha dos caras, velho. Isso aí não é dirigente pro Corinthians. Aí não dá, velho. Não vou nem falar agora da negociação do Pedro mais, né? Porque pô, isso aí que ele tá falando, eu sei que é o transfer market. Entendeu? Eu sei que é. Tá? Até porque teve, né, informação já vazada sobre isso, né? Que bate com o assunto. E lá deram que era o transfer market. Meu amigo, ele fala do Ângelo, né, que está sendo vendido pelo Santos por 18 milhões de euros, o 100%. Não é verdade, não é o 100%, tá? Não é o 100%, não é o 100%. O Santos fez um baita negócio, o Santos tinha 65%, conseguiu brigar com os empresários dos caras, tá? Conseguiu brigar pelos empresários dos caras para ficar com 80% do negócio. O Santos, eu vendo, mas o Santos tinha 65%, o restante era do jogador. Eu vendo, mas vocês vão me dar 15%. Não é a mesma coisa. Não, ó, a gente tem que entender o seguinte, meu amigo, cuidado com o que falam. Presta atenção. Eu já peguei transfer market aí, já peguei agora algo que não é verdadeiro. Não foi 100%, tá? O Santos fica com 80% e ficaria com 65% e conseguiu ganhar 15%. Não conseguiu perder, não abriu mão, não está perdendo, está ganhando. O Santos só ganhou nessa negociação. Então, só para vocês se ligarem, tá? O Giovani do Palmeiras foi vendido para a Arábia por 9 milhões de euros por 55% dos direitos econômicos, é mais ou menos o valor de mercado, tal. Enfim, foi o que ele falou, e aí vem a parte pior, que é aquela que eu já havia falado para vocês. A gente está cansado de ver jogadores que foram vendidos por preços baixos e passaram a valer milhões, além de jogadores que não foram vendidos por valores altos e depois acabaram não sendo vendidos. No Corinthians tivemos o Lulinha, por exemplo. Não dá para prever o futuro. O Corinthians vendeu o Pedro pela melhor proposta que teve, com uma forma de pagamento que vai nos ajudar a honrar compromisso. Mas não era obrigado a vender. Tá? Parece que o Corinthians é um time que só vive da receita de jogador. O Corinthians tem a receita da arena, mesmo que não seja tudo. O Corinthians tem o Corinthians tem uma receita de, meu amigo, a receita do Corinthians é o quê? Quase 1 bilhão? Pô, o Corinthians tem patrocinadores, tem tudo, não dá para viver só disso. Tem direito de televisão. Então não precisa, não é assim. Espera, vende, né? O Pedro é bom jogador. Vocês podem me cobrar que esse menino, ele é muito bom jogador, tá? Então essa daqui foi, já falei dessa questão do Pedro, né? Ele também falou sobre o Luan, tá? Ele falou sobre o Luan, né? Que o jogador de 30 anos, né? Tem contrato até o final do ano, está afastado, né? Tem 1 milhão por mês entre salários e outros encargos. Aí ele disse aqui na Bandeirantes também. Infelizmente, isso é legislação, né? Que acho que não é correta. Converso muito isso com os nossos atletas. O futebol faz contrato, se você quiser tirá-lo, tem que pagar o contrato inteiro. Isso me incomoda demais, mas estamos presos nesse contrato até o final do ano. Para rescindir, precisaria ter dinheiro, como eu pago um contrato inteiro à vista. Entendeu? Então aí o jogador fica aí, né? Não tem como, isso aí ele tem razão. Outra, se aparece algum clube querendo levá-lo, pagaria uma parte, como foi com o Santos. A gente trabalha fazendo conta bem detalhada na ponta do lápis. O Santos ficou ele com 3 meses, pagou 100 mil dos 800 de salário dele, pelo menos economizamos 300 mil. Nossa. A outra forma seria sentar, agradecer e rescindir o contrato, mas os Corinthians não tem dinheiro para fazer isso, hein? O Luan, que não joga pelo Corinthians desde 19 de fevereiro de 2022, velho. Vocês têm noção que é isso? Cara, o cara vai embora 2 anos sem jogar. Esse daí é... Que jogador, né, velho? Mas, enfim, é o contrato. Falamos do Bruno Mendes, né?
também. A questão do Rojas, né, que ele revelou lá o valor do Rojas, pagou 1.800.000 por 80% dos direitos econômicos, está gastando ainda, né, com um jogador de 27 anos, não concordo muito, mas é o mercado, se você também não paga, você também não fica com o jogador. Tem salário de mais de 1 milhão, se a gente for fazer, uma conta aqui, né, rápida, né, vou fazer essa conta aqui para vocês. Vou fazer essa conta rápida aqui, né? A gente vai 1 milhão, né? Se a gente for colocar aí os 2 milhões, né? Vamos pôr 2 milhões e for colocar quantos meses, né? Não dá para colocar 12, tem que colocar 14, são férias, 13º, né? Já são aí, deixa eu ver aqui, 42 milhões, mas quando você vai gastar com o Matias Rojas, né? Ah, não, eu coloquei por 3, né? São 4 anos de contrato, tá? Então tá errado, 4 anos, 56. 50, quase 60 milhões aí, quase 60 milhões com o Matias Rojas em 4 anos de contrato. Aí vocês vê se vocês acham que é um bom negócio. Claro que tem um retorno técnico. Então, para a gente avaliar o Rojas, vai ser a questão do retorno técnico que ele vai dar dentro de campo ou não, porque não é um jogador que vai ser revendido, não é? A não ser que o Corinthians, a não ser que ele arrebente esse ano ainda, e seja vendido ano que vem para um mercado, um mercado diferente, né? Uma Arábia da vida, acho difícil, mas, né, existe aí essa esperança, né? Em relação ainda ao mercado da bola do Corinthians, está nesse Café da Fiel, né, tem coisas aí para a gente também tá falando para vocês, né? O Wendel, o Corinthians fez a proposta por empréstimo, na verdade não é uma proposta, é uma consulta, né? O Corinthians chegou e falou, vocês aceitam emprestar? E agora está esperando uma resposta do Zenit, né? Na verdade, o Corinthians já deve ter essa resposta, eu que não tenho ainda. As coisas não giram assim, né? Quando eu trouxe em primeira mão o Wendel, o volante de 25 anos do Zenit Corinthians está conversando, eu trouxe a informação, hoje é quinta, eu trouxe a informação acho que na terça, né? Em primeira mão. Que o Corinthians, né, abriu negociações, estava conversando com o Wendel e também com o Zenit. O Corinthians já estava conversando com eles já desde a semana passada sobre o Wendel. Eu fui descobrir na terça, então, às vezes a resposta já até veio do Zenit. O Corinthians espera uma resposta por empréstimo, se for de graça, melhor ainda. Vamos lá, Zenit, colabora aí, meu irmão. O Corinthians não colaborou bastante. Então tem essa questão, né? Como é que vai ser o retorno do Zenit. Tem a questão também, né, do Corinthians ouvir dos caras que eles querem muita grana para emprestar. Se for pagar pelo empréstimo, o Corinthians até paga, eu acho. Pelo que eu entendi, o Corinthians paga. Só não vai rolar se eles aceitarem só vender, aí acabou. Cuejar, as fontes falaram para mim que o Corinthians pulou fora de novo, mas lembra que pulou fora uma vez, depois o Cuejar pediu para insistir, voltaram. Eu não vou cravar nada de Cuejar, tá muito louca essa história. Eu acho que o mais prudente é nunca cravar, foi como eu fiz, estou agindo dessa forma. O importante é informar vocês passo a passo. Lucas Veríssimo, tá livre aí, né? Livre sim, né? Tá com livre entre aspas, né? Exagerei. Tá disponível, né? Porque o Benfica colocou ele como um jogador à venda, tá? Só que o valor é de 10 milhões, tá? 53 milhões de reais, 10 milhões de euros. Então, é um jogador caro. Isso porque o Otamendi renovou por mais 2 anos, tá? O João Vitor tá voltando de empréstimo. A ideia é aproveitar o João Vitor porque ele foi muito bem no Nantes. Então, a ideia agora do Benfica é dos zagueiros que vai se desfazer o Lucas Veríssimo. Ele ficou 1 ano sem jogar, depois não conseguiu mais voltar a jogar bem. Chegou até a seleção brasileira lá no Benfica, é muito bom zagueiro, tem 26 anos. Seria uma contratação difícil, mas eu não pagaria 10 milhões de euros por ele nem a pau, velho. Entendeu? Eu mantenho meu padrão e minhas coerências, né, nas minhas análises que eu faço aqui para vocês. Então, o Lucas Veríssimo, jogador caro, tá? Jogador caro, então tem que tomar cuidado aí o Corinthians, né, no mercado da bola em relação ao Lucas Veríssimo. O Flamengo está interessado, já fez a primeira abordagem, mas não fez proposta ainda. Então fica essa questão. Duírio falou em 2 reforços, como eu tinha falado para vocês, 2 ou 3, lembra? Né? Tinha gente falando que já tem 4, 5 jogadores contratados. Vamos com calma, gente.
Pelo amor de Deus, tá? Informação na temperatura certa no canal do Setorista, meu amigo. Aqui do Setorista, tá? Então vamos com calma, que é 2 ou 3 reforços no máximo, como eu tinha avisado. É Matias Rose e mais 2. Sempre avisei. Depois a verdade vem. Eu gosto assim, tá? Eu gosto assim, que aí eu fico com mais moral com vocês. Vocês ficam mais meus amigos ainda. Dá um abraço aqui. Um abraço aqui. Tamo junto. É isso aí, gente, tá? Esqueci alguma coisa, né, dos assuntos aí, ó. Deixa o likezão, tá bom? É um programa gravado hoje, então deixa o like aí que é importante, tá? Já falei quem pode sair, quem não pode do Corinthians, mercado da bola, quem pode chegar. Então é isso. Conto com o seu like nesse Café da Fiel, especialmente gravado só hoje, tá bom? Mas amanhã eu já tô de volta ao vivaço aí com vocês, tentar fazer bastante conteúdo amanhã para vocês aí, trazendo as novidades do Esporte Clube Corinthians Paulista. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, beleza? De coração mesmo, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado pelo carinho e consideração que vocês têm por mim, sempre aquela grande audiência. Valeu. Fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do Setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do Setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato.